O Bitcoin surpreendeu o mercado com altas taxas de transação. O debate do BRC20 que está acontecendo agora em função das altas taxas do Bitcoin nada mais é do que uma repetição que tivemos nos anos de 2015 e 2017, onde as taxas estavam altas e toda a comunidade estava discutindo sobre a viabilidade ou não do aumento do tamanho do bloco do Bitcoin. Saiu na CoinDesk um artigo de um contribuidor de longa data, o nome dele é Nick Carter, e nesse artigo ele fez algumas reflexões sobre o valor das taxas que estão sendo cobradas atualmente no Bitcoin. E nesse contexto, 3 pontos são importantes para que consideremos na nossa análise. O primeiro ponto que ele fala nesse artigo é que nos anos de 2015 e 2017, houve um intenso debate entre toda a comunidade do Bitcoin para discutir o tamanho do bloco. Por quê? Nesses períodos, assim como agora, as taxas do Bitcoin estavam muito altas. Então, foi amplamente discutido se o Bitcoin deveria ou não aumentar o tamanho do seu bloco para que compreendesse mais transações e assim as taxas de Bitcoin ficassem mais baratas. E durante essas discussões, tinham basicamente 2 grupos. O primeiro grupo alegava que as transações precisariam ocorrer na camada 1 do Bitcoin. Então, se fosse necessário fazer transações corriqueiras, como pagar um almoço, pagar uma compra, pagar algo que a gente faz todo dia, seria necessário que o Bitcoin tivesse taxas baratas para que fosse viável. O outro grupo, por outro lado, já dizia que as taxas do Bitcoin precisariam manter-se como estão, de maneira a preservar a descentralização e a segurança da blockchain. E, portanto, eles eram totalmente contra o aumento do tamanho do bloco do Bitcoin. E o que aconteceu? O grupo que era a favor do aumento do bloco, eles fizeram um fork. O fork é como se fosse uma bifurcação. Eles fizeram uma alteração onde foram criadas 2 criptomoedas. O Bitcoin Cash, cujo código de negociação é BCH, e o Bitcoin Satoshi Vision, cujo código de negociação é BSV. E o que é interessante nessa história é destacar que o Bitcoin hoje ele só está como está porque a comunidade do Bitcoin quis isso, ela que decidiu isso. Na época, a decisão de pagar taxas maiores, mesmo sendo inconveniente, foi algo considerado como ok para manter a descentralização. E agora, aquelas pessoas que diziam lá atrás que o Bitcoin precisa ter um bloco maior, voltaram a falar e a defender o seu argumento, dizendo que o Bitcoin precisa aliviar o valor das suas taxas para que ele seja uma moeda viável. E nesse contexto, o Nick Carter ele apontou que a atualização Taproot do Bitcoin ele foi o culpado, já que abriu um novo espaço de design que permitiu aos usuários inscrever conteúdo arbitrário no Bitcoin. As NFTs Ordinals roubaram a maior parte da atenção, mas o catalisador imediato para esse pico foi, na verdade, a criação do padrão BRC20, que se baseia em um método de distribuição exótico. Os BRC20 são emitidos com uma mecânica de prova de taxa queimada, na qual os usuários devam sacrificar as taxas de transação para criar novos tokens. Isso elevou as taxas no curto prazo a níveis impressionantes, tornando praticamente inviável outros tipos de uso convencional. Alguns bitcoiners até começaram a chamar este uso da blockchain de um ataque deliberado de negação de serviço ou um ataque à missão El Salvador de adotar o Bitcoin. É inegável, portanto, no entanto, que as Ordinals desbloquearam uma enorme demanda latente por espaço de bloco Bitcoin e nos introduziram a um novo regime de taxas muito mais alto do que o normal, mesmo que esse pico agudo possa desaparecer em alguns dias. E nesse artigo, Nick Carter ele fala que essa discussão sobre o tamanho do bloco ela é de fato muito boa. Ela foi praticamente abandonada desde a última vez que foi discutida no ano de 2017 para cá.
Outro ponto que é levado em consideração é que os mineradores, que são os responsáveis por garantir que as transações foram feitas da maneira correta, que são responsáveis por garantir a mineração de novos blocos, eles não estavam sendo remunerados pelas taxas de transações. A remuneração estava muito baixa e isso com certeza afeta a segurança do Bitcoin. Os Ordinals desencadearam uma nova demanda para o espaço de blocos do Bitcoin. Esse tipo de uso mais criativo do espaço de bloco pode representar um caminho para o avanço do Bitcoin no longo prazo. O problema dessas taxas muito altas é que elas afetam países mais pobres. Houve casos que as taxas cobradas foram de $5. Então você imagina $5 para uma transação onde era necessário transferir $100, por exemplo, é 5% do valor, algo totalmente irreal. Apesar disso, é verdade que as taxas altas prejudicam indivíduos acostumados a fazer transações menores na camada básica do Bitcoin, a camada 1, especialmente usuários residentes em países com moeda fraca. Entretanto, é simplesmente um erro acreditar que o Bitcoin deve a alguém taxas perpetuamente baixas. Os Bitcoiners tomaram uma decisão muito deliberada de limitar o espaço do bloco. Então, pelo design do Bitcoin, toda vez que houver um congestionamento na rede, o valor das taxas deve ser elevado. Então, qual que seria a solução para isso? Será que a solução seria de fato aumentar o tamanho do bloco do Bitcoin? Ou seria utilizar a camada 1 do Bitcoin somente para as operações mais relevantes e utilizarmos outras soluções como a Lightning Network, que é uma camada 2, para fazer essas transações? Para alterar essa realidade, seria necessário alterar o código e aumentar o espaço do bloco, que poderia ser um obstáculo para a descentralização, ou adicionar um subsídio permanente para os mineradores, o que poderia mudar a narrativa de reserva de valor do Bitcoin. Portanto, os Bitcoiners que afirmam que as taxas são muito altas estão efetivamente exigindo que suas baixas taxas sejam subsidiadas pelos operadores de nó e, a longo prazo, pela inflação perpétua no protocolo Bitcoin. Mas e aí, será que a mania BRC20 ela é boa para o Bitcoin? Apesar de tudo, todo esse aumento das taxas do Bitcoin é algo positivo, uma vez que ela oferece incentivos para que soluções de escalabilidade do Bitcoin sejam utilizadas e mais soluções sejam criadas. Hoje, uma que podemos utilizar e que já funciona muito bem é a Lightning Network. Por exemplo, na Ethereum, as taxas de lá são muito altas e por isso que temos várias soluções de escalabilidade. Temos a Polygon, temos a Optimism, temos a Arbitrum e várias outras que estão em desenvolvimento para que sejam utilizados. Todo esse desenvolvimento que está ocorrendo na Ethereum, eu considero que ele está de certa maneira atrasado no Bitcoin. No Bitcoin temos a Lightning, sim que é boa, porém a concorrência é bem-vinda, outras soluções são bem-vindas e essas altas taxas, ao meu ver, são boas nesse sentido. Muito obrigado por ter ficado até aqui e ter assistido o vídeo até o final. Meu nome é Vitor Faustino, do canal Aprender Criptomoedas, e essa foi a minha contribuição. Tamo junto e é só o começo.